de Vinho Verde, Mário Cerqueira Correia, como ao costume, não é? Eu não vou dizer nada de especial, vou apenas cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos irão ver depois, a posteriori, enfim, vão ver tudo o que se passar. Disse-vos há bocado, o anfitrião vai ser o professor Gonçalo Maia Marques, o moderador, o Dr. José Paulo Arriscado Amorim, que está aqui, que vai depois fazer a moderação das intervenções. Eu queria lembrar a todos que hoje é o dia 28 de abril. Nós estamos num dia histórico, porque o governo anunciou ontem que vai aliviar as condições em que nós temos estado a viver. Eu sinto-me contente porque dá possibilidade à confraria de mais dia, menos dia, voltar ao contacto físico com todos os seus confrades, com todas as regiões da região demarcada, e por isso não resisto à tentação de beber pela vossa saúde. Tenho aqui um copo de vinho, de vinho verde, claro. Bebo pela vossa saúde. Tenho aqui. Nós, saúde todos os portugueses, que a gente consiga, de facto, mostrar a todo o país, a todo o mundo, o que é a confraria de vinho verde e o que é o vinho verde. Pelo vinho verde, pela confraria... O vinho verde! Pelos confrades. Pela confraria, pelos confrades! Muita saúde. Vocês não têm... Saúde! O professor Gonçalo veio artilhado. Eu vou fazer o brinde com água ardente velha, com licença. É esta hora. Vinho verde. Não faz isto por menos, mas deixem-me... É verdade. Um bolo por todos. Saúde. Então, saúde a todos. Saúde de todos. Saúde, amigos. É muito importante. Mas eu lembrei-me de dizer isto porque isso vai permitir, se Deus quiser, que a gente possa, mais dia, menos dia, andar um bocadinho mais cá por fora. E temos muito que visitar. Hoje temos 2 confrades muito importantes, a Quinta dos Carapeços e a Escola Profissional de Fermil. A Escola Profissional de Fermil, que já é uma escola com grandes tradições, e que estou ansioso por voltar a ver, assim como a Quinta dos Carapesos. Eu passo agora, quem vai falar em primeiro lugar é o nosso, o Dr. Vítor Teixeira, que vai apresentar um tema, e quem vai dizer-vos mais uma vez quem é o professor Vítor Teixeira é o professor Gonçalo Maia Marques, a quem eu pedi que fizesse isso. Professor Gonçalo Maia Marques, faz favor. Muito obrigado, Grão-Mestre. É com muita honra que lhes apresento o nosso queridíssimo amigo e colega Vítor Teixeira, confrade-mestre da Confraria do Vinho Verde. Professor da Universidade Católica Portuguesa no Porto, na Escola das Artes, e visiting professor na Universidade de São José, região administrativa especial de Macau. Licenciado em História em 1991, mestre em História Medieval em 1996 e doutor em História em 2004, sempre na Universidade do Porto, Faculdade de Letras. É, além do Centro da Universidade Católica Portuguesa, investigador integrado do Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes, CITAR, da UCP, e investigador colaborador do Centro de Estudos Interculturais, SEI, ISCAP e PP. Tem publicado títulos em autoria e coautoria, artigos, capítulos e estudos vários, colaborado em projetos de várias áreas científicas em que trabalha, em particular no Oriente, em Macau, onde desenvolve notável atividade científica, cultural e jornalística regular. O professor Vítor Teixeira foi júri e é júri de teses de doutoramento e mestrado em Portugal e no estrangeiro, como arguenta um membro de júri, participa em projetos internacionais como o Carnaval 2015-17. Na atualidade, os seus domínios de investigação prendem-se sobretudo com a história e património da expansão portuguesa na Ásia e o estudo das relações interculturais entre a Europa e o Sudeste Asiático, nomeadamente a China e o Japão, com destaque para esta e para o delta do Rio da Pérola, Macau, Hong Kong e Cantão. Dedica-se também à iconografia, iconologia e simbólica, além de estudos de arte sacra, bens culturais e história da Igreja em Portugal.
É coordenador científico do Centro de Estudos Franciscanos do Porto e do Centro Cultural Copto Ortodoxo do Porto, além de curador da coleção privada de arte deste centro. Faz parte do Conselho Editorial da revista Archivo Ibero-Americano e do Conselho Científico da revista Itinerário. E muito mais haveria a dizer. Professor Vítor Teixeira, é uma honra tê-lo aqui connosco. Um grande abraço. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Grão-Mestre, em nome da confraria e a todos os confrades e amigos. É um gosto estar aqui mais uma vez e eu peço desculpa pela minha ausência forçada por motivos académicos de ter estado arredado, lamentavelmente e com muita pena, destes fins de tarde, quartas-feiras, que há pouco dizia ao Gonçalo, prezo e gosto muito. E para mim é um gosto, e para mais tomar o vosso tempo a perorar acerca de temas que poderão até ser um pouco fora destes domínios, mas enfim, agradeço as palavras do Gonçalo. Eu vou tentar ser o mais breve e conciso possível. Não é o meu maior dom na oratória, provavelmente, mas há aqui algumas vítimas já desse pecado. Mas eu vou tentar ser um pouco resumido e vou pedir ao nosso amigo que me permita, portanto, que coloque aqui um PowerPoint, que é a boleta, a ferramenta que nós hoje em dia utilizamos recorrentemente no ensino e na exposição de conteúdos. Bom, o tema que nós vamos trabalhar hoje, muito brevemente, depois de ter falado no outro dia sobre o vinho no Islão, quase uma antítese, vai ser o vinho e as religiões, neste caso as religiões, o judaísmo e o cristianismo, ou tudo aquilo que tem, do ponto de vista da história bíblica, da história das religiões, a Bíblia como fundamento. Eu aqui tenho sempre a viva memória de um vivo presente, que é o professor Geraldo Coelho Dias, que, como alguns aqui o conhecem, ou bastantes, e até reconhecerão, em alguns dos meus, digamos, enfim, das minhas formas de estar até no desenvolvimento destes temas, que naturalmente filio e entronco no saber e no ensinamento desse grande especialista, embora, pobre de mim, não sirvo para ser um pária, para limpar o pó das sandálias. Bom, o vinho e as religiões, essencialmente, e sem querer roubar-vos o tempo, o vinho é uma... a vinha e o vinho são uma cultura, um produto, um conceito tão antigo como, enfim, a civilização, o conceito de civilização, se quisermos falar de uma forma menos polémica e sem grandes academismos. O nosso amigo Platão, do seu banquete, ou o simpósio, já fala precisamente na sua grande celebração da convivialidade, do amor até, a união de polos opostos, dizia Platão no banquete, celebra também o divino néctar. Eu tinha preparado e tenho uma série de conceitos e produtos relacionados com o vinho, desde o Egito Antigo, passando pela Grécia, por Roma, enfim, por uma história do vinho que tenho vindo a fazer, também muito por culpa, noutros tempos, do professor Barros Cardoso, numa pós-graduação em que estive com ele na Escola Superior de Biotecnologia, e é verdade, e foi bastante importante para concretizar muitos destes conceitos, mas o vinho, de facto, tem referências em todos os livros, em todos os textos, em todos os, enfim, os livros, porque a Bíblia é uma biblioteca, exceto no livro de Jonas, engolido pela baleia. Obviamente que não teria a oportunidade de beber vinho, mas o vinho aparece em todos os textos que pertencem ao mundo da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Durante muito tempo nós sabemos e conhecemos a importância da Bíblia, acredite-se ou não se acredite, mas até o próprio Charles Darwin, naturalmente que a leu, e ele era teólogo até, não era propriamente biólogo ou das ciências exatas e naturais, a sua formação superior era a teologia, ele próprio também a leu, repassou
e conheceu naturalmente todos estes privilégios relacionados com o vinho. O vinho que alegra o coração dos homens e não entristece o das mulheres. É a grande metáfora da Bíblia, por excelência, a partir de um salmo, e que, na minha tentativa de resumir, e aquilo que já um grande exegeta dos estudos bíblicos dizia, que a mais preciosa e nobre de todas as plantas da Bíblia é, de facto, a vinha. Aliás, a vinha surge até como metáfora. O Papa Bento XVI, também no mês de abril de 2004, quando foi encadeirado no sólio pontifício, uma das frases que ele preferiu em primeiro lugar disse que ele seria mais um trabalhador nas vinhas do Senhor. E vocês, se quiserem, por aqui poderão tentar, eu não vou estar a ler naturalmente os slides, não gosto disso, vou tentando resumir e abreviando. A vinha tem uma importância absolutamente crucial, como o vinho. Na história de todo este conjunto de mistérios, da forma como eles se expõem, da forma como eles se ensinam. Desde os tempos imemoriais, provavelmente a civilização do vinho e da vinha nasce nas terras que compreendem o território entre Israel, o Líbano, a Síria da parte ocidental, as montanhas da Anatólia Oriental até a Arménia, portanto até ao Cáucaso. Esta região é o coração e compreendendo depois também uma derivação persa naquilo que é o atual Irão, compreenderá esta região como o alfobre de onde nascerão, de onde a planta da vinha depois passa ao Egito e daqui também irradiará pelo mundo. Bom, e é de facto uma história com 6.000 anos, pelo menos, do ponto de vista histórico-arqueológico, desde as lagaretas primitivas que ainda se encontram no Estado de Israel, que para os salmos, que para os textos bíblicos, a vinha do Senhor é a casa de Israel. E de facto, nós temos logo com Noé que o grande descobridor da vinha, da plantio da vinha depois do dilúvio, que terá também produzido um sumo fermentado dos bagos que espremeu e terá apanhado a primeira monumental bebedeira da história, chamemos-lhe assim, porque foi de facto um estado ébrio que o fez despir-se e depois perante os filhos Cam, Sem e Jafet, enfim, envolto na vergonha. Aqui começa também uma história que o vinho onde o vinho é usado como uma metáfora. A história de Cam, que viu o pai nu e zombou do pai, enquanto que Sem e Jafet viraram as costas e foram colocar um manto para tapar a nudez do pai, exceto Cam, que até os foi chamar, porque foi ele que viu o pai naquele estado ébrio. E, por causa disso, o pai castigou o filho. Os teus descendentes, que são, no fundo, uma história de uma afirmação política de que os cananeus e todos estes povos que descenderão de Cam ficariam sujeitos à prevalência ou domínio dos povos que descendem de Sem, os semitas, portanto, os judeus, e de Jafet, os descendentes de Can, ou Cam, ou Cão, até em algumas traduções, derivaram para a África. Muitos, enfim, eugenistas e muitos teóricos das raças humanas, precisamente a partir do castigo do vinho, por causa da zombaria de Cam, advogavam que a raça negroide teria uma inferioridade perante as raças de origem semítica ou caucasiana, precisamente numa fundamentação bíblica naquilo que foi o que Cam fez em relação ao pai. Estas, digamos, deliberações científicas entre aspas, não nos assistem nem fazem parte daquilo que é a consideração científica de hoje em dia. Bom, eu preparo sempre com uma grande boa disposição estas sessões e tinha aqui um conjunto de textos que mais tarde até podemos pensar numa série de publicaçõezinhas, enfim, dando ideias relativamente a Noé, e depois uma outra história que também tem uma motivação que é
de caráter moral, de caráter ético. Muitas pessoas perguntam sempre porquê é que a história de Lot está na Bíblia, o cânon bíblico do São Jerónimo plasma o Lot. O Lot é uma história de incesto. As filhas, a história de Sodoma e Gomorra junto ao Mar Morto, cidades do pecado que Deus ameaçou destruir e destruiu, e que terá dito a Lot, à mulher e às filhas, que lhe terá dito, enfim, vocês fujam, mas não olhem para trás. Portanto, não olhem para o pecado, não olhem para o mal que se faz. Sigam um caminho, senão eu castigo-vos. Transformo-vos numa estátua de sal. A mulher de Lot, que vocês veem no canto mediano direito na ponte, ficou a olhar curiosa para o que estava a acontecer. O Lot e as filhas seguiram caminho. Enfim, e na tradição do Lucas de Leiden, um pintor flamengo, temos aqui a sucessão da história e depois as filhas que pensam uma com a outra, como é que nós vamos procriar, enfim, cumprir a nossa natureza. E terão tido a ideia de inebriar. A palavra embebedar, se me permitem o termo calão, não é um termo bíblico, nem um termo erudito. A ideia, o radical, provém até da tradução direta do aramaico e do árabe para o português, que é, digamos, o inebriar, causar torpor e perder um pouco os sentidos. E é isso que aconteceu ao Lot, que terá, de facto, aqui perpetrado uma história incestuosa que a Bíblia permanece e mantém como sinal indicativo de que o vinho é importante, o vinho alegre tem boas características, mas o vinho não deve ser mal usado. O vinho pode estar na origem de muitas, enfim, questões de caráter ético ou moral. E o incesto era uma prática oprobriosa que era infecta no mundo antigo. E vocês recordem-se na última sessão em que eu aqui perorei, o Islão também nasce precisamente da tentativa jurídico-legalista dos primeiros seguidores do profeta, de Maomé, em evitar o consumo de bebidas inebriantes em excesso ou de forma que causassem precisamente violência doméstica, infanticídio, incesto e práticas pecaminosas. A justificação corânica da proibição ou da intolerância em relação ao vinho. Precisamente como o grande pintor Francesco Hayez demonstra no seu realismo, enfim, no seu academismo no século XIX, um pintor magnífico italiano, que mostra aqui precisamente todo o abandono mental que Lot provém da ingestão excessiva por força das filhas de álcool e em tudo aquilo que depois se consuma no que a Bíblia pretende mostrar como proibido. Não repetir, não fazer. Bom, as histórias que, enfim, nós temos narrativas com finalidades políticas, com finalidades também ético-morais, numa espécie de valoração do vinho como uma bebida que deverá ser bebida com moderação. Até no Novo Testamento, mais tarde, antecipando-me, o São Paulo, numa carta ao Timóteo, um discípulo vai-lhe dizer: Timóteo, não é preciso que tu bebas só água, tu podes beber um pouco de vinho, não te faz mal que bebas vinho, porque o vinho até faz bem ao estômago, o vinho faz bem à saúde, e tu vais ficar muito melhor humorado. E vocês repararão até, fazendo uma grande síntese de toda esta apresentação, que o vinho é importante no cristianismo, é importante no judaísmo, o vinho vai ser extremamente importante na própria fundação e na própria, enfim, implantação do Estado de Israel nas terras bíblicas antigas, e será um dos fundamentos, digamos, na criação de um Estado e uma das primeiras formas de angariação de renda para sustentabilidade de comunidades. Aliás, o próprio comunitarismo dos kibbutz, das propriedades coletivas Moshav Avdim, Moshav Shitufi, deriva precisamente desta ideia rothschildiana e da sua descendência de criar conceitos vitivinícolas com sistemas produtivos baseados na equidade de funções, da exploração, etc. Já agora,
nós temos excelentes vinhos em Israel. Se formos um pouco a norte, no Líbano, as coisas já não são tão boas e, de facto, é preciso um certo sacrifício e uma boa vontade para comparar vinhos do Líbano, na sua média, com as excelências que se produzem em Israel, onde, aliás, as condições para a produção são bastante boas pelo menos desde o tempo dos cruzados, malgrado a ocupação islâmica que dominou o país até ao século XX, sem qualquer tipo de posicionamento político. O vinho faz bem aos angustiados, o vinho, e temos aqui já agora uma referência às origens bíblicas das vinhas na Arménia com o Monte Ararat, onde a barca do dilúvio, a arca, se crê supostamente ter ancorado e ter ficado ali presa, embora não exista nenhuma evidência arqueológica. E eu mostro aqui também algumas dos lagares de Pisa que encontramos em Israel e que são vários, a partir também que tem uma evocação, a arqueologia em Israel tem sido muito eficiente também no exarar de estruturas de produção vitivinícola ligadas ao templo, ligadas aos preceitos judaicos, também até ao próprio desenvolvimento da comunidade de Jerusalém, cristã primitiva, e também na relação que existe com a ocupação romana, pelo menos até a dominação árabe que ocorre a partir do século VII. Os romanos têm, e como todos nós sabemos, prezam e valorizam imenso a produção, a comercialização do vinho. Era um produto por excelência e uma terra sem vinho não era propriamente uma terra atrativa para a implantação de vilas ou colonatos ou comunidades romanizadas. Bom, o vinho, como vem, temos aqui as diversas nuances que assistem à significação do vinho, na simbólica do amor, do prazer, da sexualidade, embora também o vinho no Apocalipse seja evocado como reflexo ou causador da prostituição, da sedução, da idolatria, e estes textos são conhecidos dos primeiros teólogos corânicos muçulmanos. Só para não ficarmos fragmentados nestas duas componentes e pensarmos que o mundo do Médio Oriente é um mundo que ultrapassa religiões, ultrapassa fronteiras que existem apenas na geopolítica do século XIX, XX e XXI. Antigamente seriam fronteiras mais ténues ou tangíveis, mas tudo isto tem um pouco, existem relações, existem também questões de consumo que ultrapassam os territórios da produção e, como vimos no caso do Islão, até era uma saída de receitas e ao mesmo tempo uma criação de problemas que o Maomé naturalmente quis evitar. Bom, eu vou, desculpem, fazendo esta pequena corrida, vocês recordem-se que também na questão do próprio cristianismo, o primeiro milagre é o mais fantástico milagre que existe, que é transformar água em vinho, e como dizia o mestre de cerimónias, do bom como nunca tinha bebido. E vocês vejam que até a própria metáfora bíblica que Jesus anuncia, que diz os vinhos bons que vêm substituir os maus vinhos, que devem ser colocados em odres ou em, portanto, recipientes novos, é o vinho novo. Isto é a melhor forma de comunicar, é marketing promocional, é quase um merchandising teológico, perdoem-me a expressão, de vender uma mensagem que, do ponto de vista filosófico ou teológico, é muito difícil para o senso comum, mas o povo entende o que é a ânfora nova, o odre novo, o vinho novo e o vinho bom. E transformar água, com todo respeito, sem pôr em causa a crença, naturalmente, em vinho do bom, quando o vinho se tinha acabado, é algo verdadeiramente notável. E para mais, 600 litros de vinho bom foi uma coisa, era um grande festão que causou naturalmente brado quem é este homem que tem este dom. Obviamente que estamos a falar de uma alegoria que poderíamos transportar também para interpretações que têm outras nuances. Bom, é um símbolo da vida, é um símbolo da juventude, do renascimento, é um símbolo também muito importante na questão cultural. Vejam bem, por exemplo, no Israel atual, um vinho kosher,
eu estou aqui a fazer uma fusão das duas culturas. O vinho kosher é um vinho, uma videira só ao fim de 3 anos é que pode começar a produzir vinho. E ao fim de 7 anos, o 7 em árabe, Shabbat, e em hebraico também se diz Shabbat, é o Shabbat, é o 7, o descanso. Ao 7º dia descansarás. A vinha também tem que ser pousada, também tem que entrar numa letargia durante um ano, não vai haver, portanto, produção daquela vinha, que só é retomada depois, precisamente para haver um ano de pousio. Um vinho que provenha de uma vinha que produza antes dos 3 anos e que não faça o descanso do Shabat da videira, não é um vinho apropriado, que é a tradução para português da palavra kasher, ou kosher, como nós dizemos em português. E, portanto, tudo isto tem também, em tudo, existe uma transposição, existe uma relação muito importante dos textos com o próprio a ritualidade e a própria sociabilidade. Nós hoje em dia em Israel, que é um país que, se me permitem, conheço bastante bem, por diversas e múltiplas vezes, nós temos no Shabat, à sexta-feira, o Shabat começa com vinho, decorre com vinho, acaba com vinho. Todas as grandes cerimónias do ano judaico decorrem, têm sempre o vinho como algo que simboliza aquilo que é quase um momento importante na história judaica. Vocês vejam que o Moisés manda espiões para ir saber o que é que está à frente, e os espiões trazem notícias de que existem bagos, cachos enormes. Conta-se até que era preciso 2 homens para pegar num cacho de uvas. E isto entusiasmou de facto todo aquele povo no Êxodo. Que terra prometida é esta? Os rios de leite e mel são bons, mas um vinho daqueles, enfim, nem no funeral do meu centurião, como no Asterix se comemora em relação àquelas frases também muito dignas em relação ao vinho, nem nas melhores cogitações se esperava encontrar vinhos daquele calibre. Bom, e de facto, enfim, o vinho também poderá ser a morte, o luto, a provação, embora numa evocação um pouco mais negativa, e também os judeus acreditavam, como os essênios do Mar Morto, como depois também as primeiras comunidades. O Gonçalo Maia Marques sabe muito bem que esta tradição da contemplação como rejeição do vinho vai desaparecer muito depressa, e principalmente a partir da tradição beneditina, em que o vinho é de facto, está plasmado no primeiro texto constitucional que aparece na Europa, a regra do glorioso patriarca São Bento, onde se determina a émina, qual é a émina, quanto é que cada monge deverá beber. No entanto, os nazireus de Nazirat, os contemplativos do primeiro tempo, para o serem, não podiam beber. E são estes indivíduos também que vão ter uma influência muito grande nos tais mercadores oriundos da região de Meca, Medina, que vão, toda a soma de conhecimentos, espero que tenham estado aqui a tentar partilhar, precisamente que vão estar na origem da formulação de uma legalidade em relação ao vinho, ou de uma ilegalidade, embora, como disse de outra vez, o vinho não é totalmente, formalmente, completamente, desculpem os advérbios de modo, proibido no Islão. Deve-se beber com muita, muita moderação. Nesta altura não, porque estamos no 9º mês do ano, no Muharram, estamos no Ramadão, portanto, nesta altura não dá mesmo para beber. Bom, e eu vou só mostrar-vos um pouco daquilo, já agora, enfim, a questão do banquete, a questão da festa, a questão de toda esta magia que o vinho traz, que o vinho desperta, no Antigo como no Novo Testamento, do milagre de Caná, de toda a belíssima metáfora bíblica, que até, reparem, o eixo central, e termino em 3 minutos, de todo o mundo judaico-cristão, mas particularmente na confirmação messiânica em Cristo, que funda o cristianismo como ele é, que é precisamente a cerimónia ou a cerimonialização de uma refeição, de um banquete, como Platão, a última ceia, onde se faz precisamente a celebração da vida, antecâmara da morte, e da aliança com Deus. Deus
no caso dos teólogos, portanto, na consideração, faz a sua aliança com os homens precisamente através do vinho, através da demonstração pelo sangue daquilo que é a natureza, a essência divina do Filho. E é importante, e vemos aqui um aspecto, um pormenor, são tão idênticas, afinal, as lagaretas judaicas da época romana, como as que encontramos pelo mundo romano fora, com as devidas particularidades, mas de facto, as condições são idênticas no manuseio da pedra. Nós aqui poderíamos ver como nas festas o número de saúdes, o número de cálices, o número de copos relativos a cada uma das festividades, ritualidades judaicas é extremamente importante. De um copo na comemoração da circuncisão do filho, do rapaz, até aos 7 copos que se devem beber tradicionalmente no Shabat. O vinho é uma espécie de fio condutor na comemoração, na ritualidade judaica. Ainda hoje, como eu disse há pouco, todos os judeus têm, e eu assisti muitas vezes, de facto, e a partilha, que eu achei bastante simpática, sempre nos Shabbats, que principalmente no verão, que caíam muito bem nas refeições, e vocês podem ver aqui algumas das marcas e da tradição da produção em Israel. Aquilo que eu há pouco expliquei do vinho kosher, já agora, e também depois o vinho tem que ser devidamente, e temos ali um vinho kosher, porque tem a letra U do lado esquerdo e a letra K do lado direito, para que os rabinos vêm para certificar, portanto, se o vinho são eles que retiram e que vão fazer a prova e dizer que este vinho está com certificação. Muitas vezes aparecem vinhos que têm lá, portanto, certificação kosher, mas não têm a letra U e a letra K. Significa que ainda não veio um rabino, porque só o rabino é que poderá certificar e permitir que o vinho seja bebível. No entanto, hoje em dia, com, enfim, a secularização também vai-se passando cada vez mais para uma espécie de contornos ou antecipações, abreviações, mas é uma imagem que é importante. Existem mais de 400 centros de comprovação de certificação. Isto é uma refeição da Pesach, passagem, portanto da Páscoa, com o cordeiro pascal e com o copinho, obviamente, com um bom hummus, com o ovo cozido, com, enfim, tudo aquilo que faz parte do preceito da celebração pascal. Bom, e aqui teria uma explicação que eu poderei eventualmente partilhar com a questão das letras. Isto aqui são as vinhas, já agora, eu vou terminar, ultrapassei os 3 minutos, penitência, eu sei, mas é engraçado que os israelitas ocuparam em 1967 os Montes Golã. Toda a gente já ouviu falar dos Montes Golã. Os Montes Golã têm 2 particularidades absolutamente fundamentais que os israelitas não abrem mão. Já lá estive, de facto, autenticamente assim, acima do mar da Galileia, mas tem 2 particularidades essenciais. Primeiro, tem água, mananciais de água. Tem nascentes, portanto, a água é um elemento vital, o vinho também, naturalmente, e já vamos ver que também é, mas tem água para alimentar a engenharia hidráulica israelita, como devem saber, é das melhores que existe no mundo. Muito mais do que o Mar da Galileia, muito mais do que o Rio Jordão, aliás, que deriva precisamente dos mananciais dos Golã e também das montanhas do Líbano. Em segundo lugar, como o barão de Rothschild, uma figura muito importante, o filho do barão principalmente, o Egmont Benjamin, gastou 12 milhões de francos para criar as States Rothschild, States em Israel, de produção de vinhos. O pai só tinha gasto 4 bilhões no Bordelais para fazer o Chateau Rothschild. O filho gastou 3 vezes mais, mas eles tinham muito dinheiro para gastar e vão precisamente uma das regiões onde os empreendimentos Rothschild vão investir vai ser nas montanhas de Golã, que tem de facto uma excelência para a produção de vinhos. Os israelitas
podem cair o mundo todo, mas os Golã, pela água e principalmente pela importância que o vinho tem na religião, são estes pequenos fatores que muitas vezes os nossos analistas geopolíticos falam, mas esquecem-se daquilo que é um elemento vital na cultura, na sociedade e principalmente na sociabilidade em Israel. E eu vou também, entretanto, encerrar e só vou-vos mostrar a Abadia de Latrun, que tem também uma importância vital no centro, na estrada de Tel Aviv para Jerusalém, na produção de vinhos da tradição francesa também, de castas francesas que estão lá desde os cruzados, embora na época da ocupação otomana tenha sido um pouco esquecida. Eu peço desculpa pelo alongamento, agradeço a vossa atenção e penitencio-me com as perguntas que queiram fazer, se eu souber responder. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vítor Teixeira, pelas suas palavras inspiradoras. Não sei se alguém quererá apresentar alguma questão. Já vamos um bocadinho atrasados, não é? Mas sempre uma questão ou outra, haverá sempre momentos para o fazer e haverá momento para o fazer caso queiram. No final, Gonçalo. Avançaremos para o primeiro produtor, que será o Sr. Dr. José Miguel Abreu. Muito bem. Alguém terá alguma questão a fazer? Só uma questão muito importante, desculpem. Toda esta questão do Barão do Rothschild foi a superação da crise da filoxera também, que eu há pouco me esqueci. Israel, como a Argélia, no norte da África, foi a oportunidade de utilização de castas, portanto, provenientes de outras, e eu não sou enólogo, não tenho conhecimentos suficientes, mas precisamente aqui em Israel, ainda antes dos Golã, mas em Latrun, por exemplo, a abadia de Latrun é de 1890, mas já antes, o Rothschild vai produzir, enfim, criar bacelos que depois irão ser usados em enxertias na Europa, na vinificação do pai, da família e de outros em França, a partir precisamente de Israel, utilizando enxertias provenientes de paragens que não têm propriamente, hoje em dia, nenhuma tradição vitivinícola. Eu peço desculpa pela interrupção, tenho aqui uma nevada nas... Doutor, já agora, se me permite, em relação a essa questão da enxertia da filoxera, a ideia que eu tenho, e que penso que muita gente em Portugal terá, é que a grande solução do problema terá sido exatamente ser importado da América o porta-cavalos, chamado porta-cavalo, porta-enxerto, não é? Sim. E daí até se falar no vinho americano, no vinho americano, o produtor direto e tal. Se calhar estou enganado naquilo não, que... não está enganado. Agora, o século XX é o século americano e criou-se uma supremacia, digamos, dessas enxertias americanas. Existem, por exemplo, se estudar a história da Argélia, a Argélia vai substituir durante décadas, e principalmente na crise da filoxera, a produção vitivinícola em França, por causa precisamente dos danos que a filoxera causou. E os franceses que tinham ocupado a Argélia desde 1830, 40, têm terroir que são absolutamente importantes e com condições, portanto, para uma produção de vinhos quase mimetizados em relação aos vinhos franceses. E vai ser um dos fundamentos da ocupação da Argélia e da instalação da colónia francesa até 1960, começar em 62, mas vai ser na planície de Mitidja, perto de Argel, a sudoeste, que eu, se me permitem, também já corri aquilo tudo para comprovar, e de facto a Argélia, como Israel, como outras regiões menores ou menos conhecidas, que têm uma relação com a França, particularmente, são também regiões que vão ajudar, não apenas os Estados Unidos provavelmente terão tido o papel mais importante, mas
Israel como a Argélia serão decisivas neste caso. Portanto, no trazer de novos enxertos para superar o drama que foi a filoxera. Muito bem. Isso mesmo. Sim, Então, senhor. vamos, se nos permitem continuar, e vou então apresentar e vou dar a palavra ao primeiro produtor, que é a Quinta da Carapeços, que é uma quinta muito antiga da região da Amarante. Julgo que as terras chegaram a pertencer ao mosteiro de Travanca. Sim, sim. E depois da extinção das ordens religiosas, foram adquiridas pela família que ainda hoje é proprietária. Não diretamente, Soutor, não diretamente. Vamos ver, nós ali em Amarante, nossa família é de Amarante e de Penafiel, de Felgueiras, portanto tem ali ligação nestes 3 concelhos. Realmente havia uma ligação com a Quinta de Carapeços por haver uma herança, o pai herdou 2 quintas que faziam parte da quinta que originalmente se designava por Quinta de Carapeços. E depois, mais tarde, veio a adquirir uma outra quinta e, portanto, formou ali um conjunto de 3 quintas que hoje em dia compõem realmente essa unidade. Aliás, a nossa produção é feita... Ora bem, nós produzimos ali, em Travanca, mas produzimos também em Santa Cristina de Figueiró, que é outra casa, que era uma casa também de família, aí já dos nossos tetravós, mas tetravós talvez, e que é a Casa de Lugarinho, onde realmente também há a produção de vinho. Portanto, essa produção, a produção que atualmente temos, é feita em duas unidades, uma em Santa Cristina e a outra em Travanca, onde há em cada uma casa, no caso da Casa de Lugarinho, na outra a Quinta e a Casa de Carapeços. Eu pedi ao professor Vítor Teixeira que elimine, que saia da tela. Continua compartilhada e não se vê. Era só por causa da questão, desculpe, da Índia. Há pouco estava a tentar lembrar, mas incrivelmente a Índia também foi importante, como outras regiões na Ásia, por incrível que pareça. Eu peço desculpa, estava a ouvir a apresentação. Obrigado. Muito bem. Pronto, e então... E agora vamos passar aos vinhos, não é? Aos vinhos. Ora bem, doutor, já agora, se me permite, em relação à parte das quintas, eu gostava realmente de dar nota de alguns pequenos pontos. A primeira nota será realmente o facto de, há cerca de 40 anos, ter havido uma reestruturação absolutamente total daquilo que eram os terrenos, portanto, a morfologia dos terrenos. Eram quintas onde havia, para já, eram, entre aspas, chamava-se fabricadas por caseiros, portanto, era no sistema senhorio caseiro, mas há cerca de 40 anos, há um pouco mais de 40 anos, realmente houve aqui uma alteração de toda essa situação anteriormente vivida e passou-se a fazer uma exploração direta da terra. Isso levou a que tivesse sido feito um investimento adicional na reconversão total das vinhas. E isto porquê? Porque eram, enfim, a tradicional ramada, os pequenos campos onde tudo era produzido, desde o milho, a batata, o feijão, e a vinha em bordadura, em ramada, e realmente passou-se a uma situação de monocultura portanto, de vinha. E isso fez com que, ou para que isso fosse possível, e para alterar e para trazer qualidade àquilo que são as uvas produzidas, nós tivemos de fazer, ou foi feita, uma reestruturação da morfologia dos próprios terrenos. E, portanto, com grandes máquinas, acabaram não sei quantos campos, e fizeram-se plataformas com taludes e, portanto, enfim, tudo devidamente preparado, como é evidente,
que aparecem aqui um pouco na fotografia. Há muitas mais, enfim, a ver-se ali em cima também no lado esquerdo, mas tudo isto foi realmente feito há cerca de 40 anos e, portanto, numa reestruturação total daquilo que era a vinha que existia antes disso. E, portanto, não só houve uma reestruturação do terreno em si, portanto, uma reformulação daquilo que era a topografia e a morfologia do terreno, mas também uma alteração significativa das castas que eram à data produzidas. E, portanto, foi a primeira vez que o alvarinho e a trajadura, mas sobretudo o alvarinho, porque há aqui uma predominância do alvarinho, foram plantadas fora, na zona dos vinhos verdes, mas fora da região de Monção e Melgaço. Portanto, ficaram residualmente algumas vinhas de azal, que era nos brancos a casta que predominava, e, portanto, foi substituído nestes plantios novos por alvarinho e por trajadura. Na parte, portanto, isto nos brancos, mantivemos nos tintos o espadeiro e o vinhão. Portanto, são castas que, essas sim, realmente eram castas emblemáticas da zona de Amarante, e que nós mantivemos, ou que foram mantidas em produção, exatamente após toda esta transformação. Há aqui, isto é uma fotografia de Santa Cristina, onde há aqui ainda subsiste, portanto, no acesso a uma casa, subsiste aqui toda a parte de derramadas, não é? Mas que hoje em dia são situações residuais. Portanto, depois, à data, em 2001, as coisas devem ter sido bem feitas, porque realmente houve a atribuição de um prémio de melhor vinha por parte da Comissão dos Vinhos Verdes. Portanto, houve realmente uma preocupação de fazer uma reestruturação da parte de viticultura para poder, depois, mais tarde, avançar com a produção de vinhos, que esses sim foram começados a fazer através ou utilizando as uvas que foram produzidas nesta nova configuração. E, portanto, em 2003, iniciamos a comercialização. Mas, previamente, tivemos naturalmente que fazer um investimento na parte da adega, temos uma adega própria, e também foi estabelecida uma parceria com o engenheiro Jorge Sousa Pinto, que perdura desde então, e que é realmente o técnico enólogo que nos tem acompanhado desde o início e que espero que possamos todos seguir nesta colaboração ao longo dos próximos anos. O que é que realmente nós conseguimos aqui fazer? O que é que nós fizemos? Criamos duas marcas, que é a marca Quinta de Carapeços, que é a marca principal, e a marca Eira dos Mouros, que é uma gama de entrada. Associada a uma gama de entrada. Aqui uma situação um bocado curiosa, uma particularidade associada a este nome. A Eira dos Mouros acaba por ser uma tapada, é uma zona, portanto, de mato, que faz parte da Quinta e que é referenciada pelo Camilo Castelo Branco no livro das Memórias do Castro. E isto porquê? Porque foi uma zona, ou foi um sítio, onde se travou uma batalha entre o Zé do Telhado, o famoso Zé do Telhado, e as forças da ordem. O Zé do Telhado era companheiro do Camilo Castelo Branco na cadeia da relação, ter-lhe-á feito umas confidências sobre esta matéria, e realmente aparece nesse livro uma referência a este sítio, a Eira dos Mouros, que realmente pertence e que está aqui associado a este nome. Ora bom, o Eira dos Mouros. Então, o Eira dos Mouros é uma, como disse, é a gama da entrada. São vinhos que têm um teor alcoólico entre 11,5 e 12. Temos um branco, que é um blend de trajadura, alvarinho e um pouco de azal também.
E depois temos um rosé, que é um blend de espadeiro e de touriga nacional. Portanto, é essa a configuração. Depois, nos brancos, temos vinhos tranquilos, temos espumantes e temos também colheita tardia. Dentro dos vinhos tranquilos temos brancos, rosés e tintos. Nos brancos temos 2 vinhos com madeira, o alvarinho 100% e um alvarinho trajadura, portanto uma decupagem entre alvarinho e trajadura. No rosé temos o tradicional espadeiro e no tinto temos o vinhão e o sousão, sendo que o sousão é uma derivação do vinhão, na justa medida em que provém do mesmo lagar, mas tem uma enologia diferente. Nos espumantes temos um branco, são ambos brutos, o Brut Nature, temos um branco que é feito à base de alvarinho e temos um rosé que é feito com base em uvas de espadeiro. Depois temos também, como disse inicialmente, um colheita tardia, um late harvest, que foi o primeiro a ser feito na região. Não havia sequer ainda legislação que contemplasse a existência deste tipo de vinho. E, portanto, quando nós fizemos e produzimos este primeiro vinho, que é feito a partir das uvas de espadeiro, ele nem podia ser designado como vinho verde, era designado como vinho de mesa, mas é realmente uma experiência interessante, embora em termos económicos não seja muito interessante, mas tem efetivamente uma configuração e é um vinho que tem efetivamente uma qualidade muito interessante. Em relação aqui à prova, os vinhos que eu hoje tinha trazido, ou que vos propunha, eram o reserva, portanto, o reserva, o alvarinho, o espadeiro e o sousão. Se calhar, doutor, essa parte aqui é a parte da adega, poderíamos mostrar mais à frente, mas se calhar essa parte poderíamos saltar. Em relação aos vinhos, como disse, hoje trouxe-vos ia-vos falar um pouco do reserva, do alvarinho, do espadeiro, do sousão e do branco, do espumante branco. Este, portanto, é o reserva. É um reserva que é um vinho de 2018, da colheita de 18. É um vinho que que passa por estágio em madeira, 12 meses. Portanto, ele é lutado em inox, mas depois uma parte passa por estágio em madeira, de 12 meses, e depois fica misturado com vinho que não passou por inox, ou passou apenas por inox, e fica, portanto, em estágio em inox, na parte final. É um vinho com 14 graus, que é realmente, começa a ser os vinhos com uma graduação mais elevada, começam realmente a ser possíveis hoje em dia na região dos vinhos verdes. Nós temos, como vimos há bocado, vinhos com 12 graus na entrada de gama. Desde aí para a frente começa tudo nos 12,5, nos 13, nos 13,5, fruto de quê? Exatamente da viticultura diferente e também das alterações climáticas, que hoje em dia nós não nos podemos esquecer que efetivamente estamos a ter cada dia ou cada ano verões mais quentes e realmente tudo isso potencia a graduação dos vinhos que são produzidos, exatamente pelo teor de álcool ou de açúcar que as uvas encerram e que depois potencia esse álcool. Este vinho, esta reserva, é um vinho que realmente não será muito típico daquilo que é o vinho verde. É um vinho que consegue, numa prova cega, consegue passar por um vinho de outra região, de um Douro, de um Alentejo, de um Dão. Tem realmente uma acidez bastante baixa, no limite mesmo daquilo que é permitido na região dos vinhos verdes, e tem notas de frutos secos, abandilhado, de fruto macerado, de mel. Da boca é macio e tem realmente uma acidez, como disse há bocado, bastante baixa. Portanto, este é o reserva. Depois, passando ao alvarinho, este é realmente um alvarinho a 100%, não há aqui também qualquer tipo de decupagem com outra casta. Este é o de 2020,
É realmente também um vinho que tem uma acidez, tem 13 graus e meio, tem uma acidez baixa, um álcool realmente também muito equilibrado, aqui já com fruta tropical, flores frescas e realmente uma boca muito fácil e uma acidez moderada. Portanto, nós temos vinhos que, fruto da boa maturação das uvas, mas também da correção das terras, portanto, isto são terras, nós apenas fazemos monocultura de vinho e, portanto, as terras estão preparadas, são corrigidas especificamente para a cultura de vinho. E, portanto, consegue-se com isso trazer uma acidez que realmente é muito aceitável e que é moderada e que eu diria, e vamos se calhar falar a seguir um bocadinho sobre isso, que me parece ser fundamental para nós conseguirmos impor os vinhos verdes de uma forma mais generalizada no mercado português e lá fora também. Depois temos o espadeiro, que se o doutor quiser fazer o favor de... Exatamente, que esse é produzido em Santa Cristina, portanto nós consideramos que o terroir de Santa Cristina é mais propício para o espadeiro e, portanto, é ali que fazemos, que temos as vinhas com esta casta. Mesmo as próprias, nós estamos a fazer, somos obrigados a fazer renovação das vinhas, porque, como disse, tudo isto foi iniciado, um processo foi iniciado há 40 anos e, portanto, há que fazer renovação das vinhas. Nós aqui tivemos o cuidado de guardar varas, portanto, da poda anterior para fazer enxertos nas novas plantações e, portanto, nós estamos a utilizar na quinta aquilo que é realmente, a preservar aquilo que é a genética da casta que ali temos. O espadeiro é preciso também, este é um 2020, não confundir com padeiro, que é realmente uma casta diferente. Esta chama-se mesmo espadeiro. É uma casta que não é fácil, é tardia na maturação, portanto é a última casta a ser colhida. Tem também uma acidez que é bastante presente e, portanto, temos sempre que ter muito cuidado em colher muito maduro, porque senão a acidez pode se sobrepor e, portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser garantido. E, portanto, temos que ter essa maturação com álcools entre o 12,5 e 13 e que realmente depois equilibra muito bem toda a acidez que é própria da casta. O que é que ela tem? Frutos vermelhos, frescos, um ligeiro morango, isto no aroma, e na boca realmente também fruto vermelho fresco. São essas as características deste vinho. Passando ao Sousão, o Sousão é realmente, como dizia há bocado, uma declinação do vinhão. Portanto, o vinhão é, sem dúvida, a casta tinta da zona dos vinhos verdes, mas é uma casta que existe também no Douro, com a designação de Sousão. E, portanto, o Sousão é utilizado no Douro muito para fazer vintage. É uma casta que tem uma cor muito intensa e, portanto, os vintages são muitas vezes baseados nesta casta. O que é que realmente nós aqui fizemos? Quisemos inovar um pouco, apresentar e ter a possibilidade de mostrar que não só podemos fazer vinhos tradicionais, como é o vinhão, mas também fazer alguma evolução dessa enologia ou dessa forma de fazer e criar um vinho que tenha ou que se aproxime mais daquilo que são as características de vinhos de outras zonas, nomeadamente do Douro, Bairrada, Adão, enfim, etc. Portanto, aqui é um vinho que tem 14 graus também, aliás o nosso vinhão tem 14 graus, vem do mesmo lagar, portanto há aqui uma pisa a pé, pelo método tradicional, simplesmente ele sai do lagar mais cedo
tem malolática em Cuba e depois tem também uma passagem de 6 meses por Madeira. E, portanto, faz aqui um vinho que se distingue, nós chamamos-lhe Sousão para poder realmente distinguir do vinhão, mas as uvas são realmente as mesmas. E eu penso que se consegue aqui um vinho que tem uma diferenciação nítida em relação ao vinhão e que consegue ter, do meu ponto de vista, uma aceitação se calhar um pouco mais lata, dado que o vinhão é um vinho que está muito associado àquela que é a nossa gastronomia da zona aqui do norte e noroeste de Portugal. Este aqui, o Sousão, parece-me que consegue já passar essas fronteiras e agradar realmente a uma clientela mais alargada. É um vinho que tem realmente um aroma a uva, claro. Muitas vezes dá quase a ideia de que estamos a cheirar um vintage, e a razão é essa, é que a casta é exatamente a mesma, com uma noção de fruta direta, de aroma a uva e de fruto vermelho. Tem na boca taninos bem domados, o que faz com que realmente seja assim, bastante fácil de beber. Podemos então passar ao espumante bruto. Ora bem, este é um vinho que é feito é de 2018, portanto esta produção é de 2018, e também aqui quisemos mostrar que é possível fazer espumantes nesta região. Temos aqui um método clássico, champanhês, portanto feito exatamente como é feito em Champagne, seguindo a mesma metodologia. É um alvarinho que, portanto, está na base, as uvas são alvarinho. A tiragem foi em 2019, portanto as uvas são de 18, e o degorjamento foi feito em 2020. Há aqui notas de biscoito de champanhe e é recomendado para fazermos, para acompanhar peixe, assados e tudo aquilo que realmente é a gastronomia associada ao espumante. A última edição que tínhamos feito foi a de 2011 e estamos agora a lançar o 2018. Poderemos eventualmente fazer mais para a frente, mas não é todos os anos que lançamos os espumantes. Bom, e era um bocado isto que eu vos queria falar relativamente à parte da nossa quinta. E agora, não sei se haverá espaço para termos algum comentário, fazermos alguma aproximação sobre aquilo que é o futuro, eventualmente, dos vinhos verdes, a imagem dos vinhos verdes. Aquilo que eu me tenho apercebido, é que há realmente cada vez mais adesão a este tipo de vinho, mas ao mesmo tempo ainda há uma certa resistência, ou seja, há muitas pessoas que ainda hoje em dia dizem não, vinho verde eu não posso beber, não, vinho verde o médico diz que eu não posso beber porque tenho o estômago sensível e tal. Portanto, eu penso que nós temos que começar a desmistificar esta ideia. Eu próprio tenho feito muitas vezes com pessoas que têm essa atitude. Tenho tido realmente aqui uma espécie de pedagogia, dizendo, olha, vamos fazer aqui uma prova cega, e ponho no meio de vinhos do Douro, no meio de vinhos do Alentejo, ponho vinhos nossos, nomeadamente aquele reserva, de que falei há bocado, e as pessoas realmente não conseguem fazer a distinção. E, portanto, os nossos vinhos hoje em dia, o mesmo acontecendo com o Sousão, portanto, são vinhos que muitas vezes têm aqui esta carga negativa de que são vinhos que podem ser agressivos para o nosso organismo, mas que nós temos que realmente vir a combater, porque me parece isso conseguido irá alargar enormemente o leque de clientela para um vinho que, do meu ponto de vista, é absolutamente único e excelente. Estou totalmente de acordo, doutor. É essa também a minha opinião. E julgo que a generalidade das pessoas que conhece o vinho verde, não é? Muitas das vezes
esses ditos vêm da ignorância. Mas, E antes também havia, antes também havia justificação, eu diria que havia justificação para, porque eu lembro-me quando éramos miúdos, os vinhos, os tais vinhos Ramada, os tais vinhos, eram vinhos com um grau baixíssimo, muita acidez, não é? E hoje em dia o perfil é totalmente diferente, fruto de muito trabalho. Não é? Justificação para criticar o Maduro. Claro. Havia justificação para criticar os dois. Também. Ambos eram maus. Ambos eram maus. Bom, mas eu diria que os nossos conseguiam ser pior. Alguns. Estamos a falar há 40, 50 anos. Claro. Há 40, 50 anos. E eu penso que nos últimos 20 anos, 30 anos, tem havido uma evolução muito grande. Um salto enorme dos vinhos portugueses, mas eu diria que a nossa região, a região dos vinhos verdes, foi aquela que mais se transformou, aquela que mais investiu, porque teve que alterar desde logo à partida toda a viticultura. Não é? Portanto, houve uma viticultura diferente, há uma enologia diferente e, portanto, nós temos vinhos que hoje em dia, assim consigamos fazer o marketing correto deles, temos possibilidade de ter um grande futuro, é o meu ponto de vista. Sem dúvida, estou totalmente de acordo e julgo que estamos todos. Muito bem. Eu vou pedir desculpa ao doutor José Miguel Abreu por não continuarmos nesta... Se calhar já me excedi também no tempo. Mas estamos muito atrasados mesmo. Não é? Muito bem. Vou passar já de imediato ao segundo produtor, que é representado pelo Sr. Engenheiro Fernando Fevereiro, que é o nosso confrade, está muito com a capa da confraria vestida, representando-nos a todos, não é? E vai apresentar a Escola Profissional Fermil, né, que é uma escola agrícola, que foi considerada em 2019, salvo erro, por segundo ano consecutivo como a melhor da região e a segunda melhor do país, penso eu. Estou bem informado e é uma escola agrícola e, como tal, ensina as artes de produzir vinho e sobre os vinhos terá a palavra, então, o Sr. Engenheiro Fernando Fevereiro. Faça o favor, Sr. Engenheiro. Muito bem, boa tarde a todos, é um prazer estar convosco e eu vou começar a minha intervenção agradecendo a vossa presença e dar aqui os parabéns ao Dr. Vítor Teixeira, porque aulas de história deste gabarito, aulas de história e depois ainda por cima ouvida por um professor, por um engenheiro que é professor na escola da Fermil de Basto, é de pasmar. E dou-lhe os meus parabéns pela história, como a forma como liga, digamos assim, o leigo ao profano, ou digamos assim, ou o profano ao religioso, de uma forma muito explícita e aquilo que escutei, dar-lhe os parabéns e dizer-lhe que, efetivamente, quem conta a história desta forma, a história tem interesse. Agora, quando nós ouvimos histórias que não nos interessam, e principalmente, e sendo eu representante de uma escola, e é efetivamente este saber que nos leva a que os alunos se preguem à mesa e eles não façam barulho nenhum. Portanto, muito obrigado pelas suas palavras. Eu próprio, como gosto muito de história, eu não sou engenheiro agrícola, sou engenheiro florestal, mas por hábito da profissão, apaixonei-me pelo vinho, apaixonei-me pelo ensino agrícola, como é evidente, e por histórias. Relativamente à nossa escola, como sabem, a nossa escola faz, claro está que vocês estão convidados, próximo ano em março, temos que agendar com o doutor, com a confraria, uma vinda a esta escola e terei muito gosto em recebê-los.
aqui a partir do mês de março do próximo ano, porque fazemos 50 anos. Como sabem, a Escola Profissional de Fermelo foi criada em 1972, portanto, ainda no Estado Novo, e foi graças ao trabalho de um homem que se chama Engenheiro Silva Nunes, que se chamava Engenheiro Silva Nunes, e que deu início a esta escola magnífica, que hoje é uma referência nacional, distrital e nacional, como acabou de dizer. Como a própria palavra indica, a designação é uma escola. Apenas temos 8,2 hectares de vinha, e depois temos 11 de prados, que são os produtores de leite, produtores de vinha e produtores de kiwi. Temos 1,2 hectares de kiwi. E, portanto, eu queria dar-vos esta ideia de uma escola que nasceu numa região de Basto, numa região de interior, onde a agricultura em tempos era básica, e que hoje em dia as questões alteraram-se e, portanto, vivemos, digamos assim, alguns momentos difíceis, não tão difíceis, porque tem-se sobrevivido aqui no interior. Eu começava por vos falar o seguinte: a escola desenvolveu a arte da vinha, ou a vinha, portanto, em 1975. Portanto, as nossas vinhas são recentes, estamos agora em processo de alteração e de mudança. Nós ainda temos vinhas em cruzeta, imaginem só, portanto, vamos renovar agora para o próximo ano, mas isso faz parte da aprendizagem dos alunos, como é evidente. As nossas castas são castas que existem na região de Basto, desde o Alvarinho, o Fernão Pires, o Chardonnay, temos uma exótica, o Chardonnay, temos Trajadura, Arinto e Loureiro, e, portanto, vamos mantendo essas castas. Eu quero vos dizer que a Escola Profissional de Fermelo tem uma forte ligação à França. Como sabe, a França tem 35 escolas agrícolas vitivinícolas, ou de viticultura, como entenderem. E nós, a escola, é a única escola do país que pertence a essa grande família, que é o Grupo de Interesse Económico, com sede em Bordeaux, que é um grupo das escolas em que tem por base todas as escolas agrícolas de França e ao qual nós pertencemos, esse grupo. Daí nós termos também, somos, digamos assim, o porta-estandarte entre os mais jovens em França do nosso vinho, do vinho verde da região de Basto, e da região dos vinhos verdes. Portanto, é uma notícia que eu tenho a dar e com a qual me congratulo imenso. Posso-vos dizer o seguinte: eu estou cá há 33 anos nesta escola e orgulho, não sou de origem, permitam a expressão, minhota, sou transmontano de Gema, sou do Nordeste transmontano, mas quase que redimi ao Minho. E eu começava por, sendo eu professor e da área florestal, há bocado falava-se no teor alcoólico das vinhas e que atingimos 13 e 14 graus. Eu começo por falar no terroir. Os terroirs, como sabem, um deles é o Atlântico, que é o nosso. A influência atlântica é extremamente importante. Mas a região de Basto, eu acho que a Comissão dos Vinhos Verdes tem que pensar duas vezes. Há bocado falávamos, portanto, na questão dos vinhos de carapeços, aqueles teores alcoólicos, e a região dos vinhos verdes, ou seja, a Comissão tem que começar a pensar, e o Ministério da Agricultura. Reparem bem, desde a margem norte do Rio Tâmega, desde da zona ali
de Arco de Baúlho, mesmo Cabeceiras, até ali a Vila Garcia, a composição do solo é completamente diferente do resto da região. O solo é de origem xistosa, profundo, e claro está, aqui na região, o teor alcoólico e os teores de açúcar são bastante elevados. Sem dúvida. E, portanto, como sabem, a nossa região também é conhecida pela plantação dos eucaliptos e tal, e seria engraçado um dia mais tarde, não sei quantos anos daqui teremos esta região completamente modificada e voltada para a cultura da vinha. Porque eu acredito que a margem direita do Rio Tâmega e parte da margem esquerda, tornar-se-á numa região muito importante para a cultura do vinho. Sem dúvida, não tenho dúvidas disso. Será noutras alturas, mas fica aqui o alerta. Há bocado falava-se também na evolução dos vinhos verdes. Eu concordo plenamente. E eu dou graças a uma situação que foi criada ao longo dos anos, que é todo o trabalho que foi feito ao montante pela instalação da vinha, acabando com a vinha do Enforcado e passando a termos aqui uma vinha segundo os princípios normais, até jusante com a vinificação. Portanto, hoje faz vinificação na região dos vinhos verdes, que não deixa nada a ver à região do Douro, nem a do Dão, quer dizer, esta região tem potencialidades, na minha maneira de ver, tem grandes potencialidades para ser uma grande região dos vinhos verdes e deixar de ser considerada como uma sub-região, penso eu, porque a qualidade dos vinhos que hoje se conseguem na região de Baixo são vinhos de grande qualidade, em que a escola tenta dar o seu contributo, não faz mais que o seu dever, ensinando os alunos, pondo-se no mercado, não, digamos, em pé de igualdade com os grandes empresários do vinho, não é? Com os grandes produtores de vinho, mas estando também presente com os seus vinhos. Ora bem, posto isto, relativamente ao terroir, todos nós conhecemos que são temperaturas moderadas, ventos frescos e úmidos e pluviosidade elevada. Aqui em questão da pluviosidade, que assola toda a região do Minho, aqui é diferente. Portanto, aqui, em termos de precipitação, esta região aqui, digamos assim, não chove tanto, permitam uma expressão, que em Braga, que em Felgueiras, porque está aqui encaixada entre a Serra do Viso e o Marão e o Alvão. Portanto, isto é quase, realmente, olhando assim, é realmente uma sub-região, porque tem influência dos ventos vindos do oeste, que sobem o Douro e passam e sobem o Tâmega. Portanto, tudo isto, todos os ventos marítimos têm influência na região, e sim, como no resto da região do Noroeste, e daí o seu nome Atlântico, o sistema Atlântico, o terroir Atlântico. De salientar aqui que, ao contrário que se passa na outra influência atlântica, aqui na sub-região de Basto, as uvas têm uma maior e uma mais rápida maturação. Portanto, são diferentes, daí os teores alcoólicos e daí a graduação que é comentada, que nos foi comentada. Relativamente ao perfil básico dos vinhos do Atlântico, do terroir Atlântico, são vinhos com pouco açúcar, ao contrário do que se passa na sub-região do Basto. O teor alcoólico varia de baixo a médio, não é? Portanto,
mas já ouvimos dizer que o valor alcoólico, o valor alcoólico é efetivamente elevado para aquilo que nos foi apresentado, e a acidez é considerada média elevada, ou seja, portanto, podemos dizer que aí efetivamente é uma acidez equilibrada. A maior parte dos vinhos são vinhos aromáticos, com algumas notas florais, todos eles não é? São aromáticos e com algumas notas florais. Eu passaria agora a descrever, penso que já estou atrasado, o vinho branco Soto Grande. O vinho é um blend, o vinho branco, este é o nosso rótulo e passava a explicar o porquê deste rótulo. Neste rótulo nós dizemos tudo aquilo que somos. As nossas profissões ou áreas de intervenção com os alunos. Temos a eletricidade, a agricultura, a saúde, a restauração e a equitação. Portanto, temos estas áreas, nós trabalhamos com estas áreas. Claro está que a escola é sem dúvida uma escola da área agrícola, mas tivemos que nos diversificar. O teor alcoólico, como podem ver, 12,5, isto é quase que pedir a Deus que haja esta graduação, porque efetivamente as graduações aqui são bastante elevadas e passamos aqui a isto não se deve dizer, mas todos nós conhecemos, para baixar o grau só há uma forma, é pôr água, não há outra forma de baixar o álcool. Portanto, todos nós sabemos que isso é verdade, não é? E pronto, é um blend tradicional, não é? Com trajadura, loureiro, arinto e alvarinho. Porquê é que fazemos um blend? Fazemos um blend porque não temos capacidade para fazer um monocasta ou um bicasta, permita uma expressão. E a grande parte da nossa produção, nós produzimos à volta de 110 pipas, entre 110 e 115, depende dos anos. A grande parte da nossa produção é vendida à Aveledo. Portanto, fizemos um acordo e vende-se à Aveledo, e nós fazemos só para estarmos no mercado e para satisfazermos os pedidos que vêm do GIE de França. Portanto, é esta a nossa política de comércio. O nosso vinho, neste blend, é aromático e fresco, como já disse, uma acidez equilibrada. É um vinho que limpa o paladar ao cobrir a boca com sabor característico. Portanto, aliás, todos os vinhos verdes têm digamos assim, esta incorporação, que é por isso é que nós gostamos do vinho verde, é aquele sabor cheio que nos deixa na boca, senão não gostamos dele. Não é? E daí a diferença entre aqui é que se nota a melhoria do vinho relativamente àquilo que se passava antigamente, antes destas melhorias em termos de preparação de terreno, instalação e depois vinificação. No entanto, não deixa de ser leve, não vejo um vinho branco pesado, comparativamente, por exemplo, aos vinhos brancos maduros, quer dizer, não há comparação, e dá uma sensação de cremosidade, quer dizer, parece que há ali qualquer coisa diferente nos vinhos verdes. Claro está que a questão da graduação, nós não conseguimos baixar estes 12,5%. Não conseguimos, portanto, daí isso, espero que a Comissão veja estas coisas, que nós não conseguimos baixar aqui o teor em álcool. Eu ia agora falar que há bocado também ouvi perfeitamente o vinho, o espadeiro, que, como é evidente, gostei de ouvir aquilo que foi dito e congratulo-me com a descrição que foi feita. Portanto, aqui nós temos apenas no espadeiro, isto começou, sabem como é que são as coisas? Isto começou por ser padeiro de basto. Isto começou, etc. Como sabem, a casta de padeiro de basto foi desaparecendo.
foi desaparecendo, não é? E ao desaparecer nós fomos substituindo pelo espadeiro e pronto, a vinha virou de padeiro de basto para espadeiro. E hoje fazemos um rosado bastante bom, que também tem o seu teor alcoólico também agradável. É um vinho de cor rubi, ou uma cor agradável à vista, com aroma e sabor a casta e fresco, mas leve. Portanto, é um vinho que não se torna pesado, como quase todos os vinhos verdes. É uma acidez equilibrada, posso dizer que é uma acidez baixa, considerado encorpado e, como é evidente, é um vinho jovem, porque isto não é fácil termos o espadeiro 2 anos ou 3 anos connosco, porque é complicado. Nem fazemos estágio em barricas, porque aquilo que fazemos temos que vender e temos que pôr no mercado. Relativamente à gastronomia, quer com um, quer com o outro, quer com o branco, quer com o rosado, vai bem acompanhando peixe, marisco e massas. Realmente as pessoas não pensam nas massas, mas a grande maioria das pessoas na Europa come muita massa. E os italianos tiveram nesta área a habilidade de fazerem uns rosés para o acompanhamento da massa, não é? E acho que nós devemos também aproveitar essa ideia. Portanto, ambos os vinhos têm que ser servidos, reparem bem, entre 10 e 12 graus. Eu costumo, quando estou nas feiras e estou a vender vinho, costumo aconselhar as pessoas e os compradores que o vinho é para se meter, este vinho verde, pelo menos o nosso e os outros também, penso eu, é para se meter a meio do frigorífico e nunca no congelador e nunca na porta do frigorífico, mas exatamente a meio do frigorífico, no sentido de proporcionar estas temperaturas 10 e 12 graus, porque são efetivamente estas temperaturas em que o vinho nos fornece as suas melhores características. Pensamos nós, como é evidente. Bom, passando para os espumantes, temos também aqui o Soto Grande, o espumante bruto, mas também da casta espadeiro, que é um vinho agradável, é um espumante agradável, efetivamente tratado, portanto é uma monocasta, e tem-nos saído bastante bem. Aliás, é muito procurado pelos parceiros europeus, porque eles têm rosés, mas não têm rosés naturais, né? Isto é um rosé natural, o espadeiro é um rosé natural, e, portanto, eles são muito procurados pelos parceiros. Portanto, relativamente, são aromas cítricos, com notas de morango e framboesa, inicialmente. É um espumante ideal para recepções, portanto, de conferências, de workshops. É bom para aperitivos e sobremesas. Relativamente ao aspecto, tem uma bolha fina e persistente, portanto, é agradável de ver, e o aroma fruto silvestre ligeiramente vinoso. Há quem o faça meio seco, mas nós fazemos-lo bruto, porque tem um final mais persistente. A temperatura é 8 e 10 graus, portanto, também não é assim muito. Não se deve pôr uma garrafa de espumante em temperaturas muito baixas. 8 e 10 graus é uma temperatura aceitável para o vinho, para o espumante, nem que seja, principalmente no verão. No branco, relativamente ao espumante branco, portanto, descende do blend do vinho branco, não é? Do vinho branco, do vinho verde branco que nós pomos,
Inclui um blend com loureiro, arinto, trajadura e alvarinho, portanto, do mesmo vinho com que fazemos o vinho de mesa. É citrino, bolha fina e persistente, portanto, aqui a vinificação não é muito diferente das outras, à exceção do outro, rosado. Tem um floral citrino, é jovem frutado, fresco, levemente acíduo, final, elegante. Temperatura deve ser servida entre 8 e 10 graus. Relativamente aos vinhos, eu penso que temos tudo dito. Foi um prazer estar convosco e cá continuaremos a estar presentes e a representar a confraria. Eu preciso de informar a confraria que não é só a Escola de Fermil, existem pelo menos 3 escolas produtoras de vinho verde na região norte, que é a Escola Profissional de Marco Canaveses, a Escola de Fermil, são 4 escolas, enquanto França tem 35, nós temos 4. É Pamac, é Marco Canaveses, é Fermil, subindo, não é? De sul para norte, Santo Tirso e Ponte de Lima. São escolas públicas, são escolas que tentam produzir, dar a conhecer os seus produtos. Não é fácil, porque o mercado é bastante acutilante e que lá está, nós temos que andar para ver se não perdemos o barco. Muito obrigado a todos. Então, Zé Paulo, pegue professor, doutor Engenheiro Fernando Fevereiro, as outras escolas também vão aparecer. Claro, mas fui eu que o desafiei e eu já os desafiei, não é? Já os desafiei para estarem presentes. Ponte Lima, algumas já estavam. Exato, falta agora Santo Tirso e a Epamar, que eles pensam que também são confrades, não é? São. Claro. Professor Zé Paulo. Muito obrigado ao Sr. Engenheiro Fernando Fevereiro. Eu julgo que pelo adiantado da hora, talvez, não sei se haverá alguma questão que queiram pôr aos produtores, mas se não, passarei de imediato a palavra ao grão-mestre para encerrar a sessão. Ora bem, eu custa muito encerrar esta sessão. Que horas são? Doutor Zé Paulo, se dessemos um quarto de hora para as pessoas poderem dizer aquilo que lhes apetece. É que eu cada vez, estas sessões cada vez são mais ricas em ensinamentos, em conceitos, etc. Esta história a atuação do professor Vítor Teixeira, ele deu aqui uma lição magistral, nisto concordo inteiramente com o engenheiro Fernando Fevereiro. É verdade. Também a escola já cá não está, o doutor Abreu teve que sair, mas isto está cada vez melhor. De qualquer maneira, o doutor José Paulo, o senhor é o moderador, vamos dar um quarto de hora às pessoas, cada um tem. Quem quiser usar a palavra, não gaste mais que 5 minutos. O que é que acha? Eu acho bem. Está aqui o professor Loureiro, o professor Vítor Loureiro, quer dizer... Eu só tenho, desculpe se tomar a palavra, mas agradecer os encómios, que são naturalmente hiperbólicos e então, enfim, mas agradeço, porque isto foi uma corrida, e obrigado pelas suas palavras sempre tão benfeitoras, Sr. Grão-Mestre, que de facto agradeço, como ao Sr. Engenheiro Fernando Fevereiro também, e a todos, mas obrigado, desculpa. Faz favor. Ouviu o que eu lhe disse? Nós temos muito gosto em publicar o seu trabalho. Espera lá, eu desliguei. Não. Queríamos publicar o seu trabalho. Já que ofereceu há bocado. Ora bem, eu não sei... Isto pode ser, desculpe, Sr. Grão-Mestre, de um enquadramento e um contexto diferente e maior. Uma espécie de súmula.
com a cientificidade própria dentro daquilo que é. Mas isso, pronto, depois falamos. Ao vivo e a cores, e com um copo de vinho. Loureiro, quer dizer alguma coisa? Sim, se me permite, só, Vamos mestre, tentar ser breves, está bem? Todos. gostaria de felicitar o professor Vítor Teixeira. O tema que ele abordou é-me muito querido e eu gostava de colocar uma questão. Pôs muita ênfase no vinho judaico. Ou melhor, terá posto mais ênfase no vinho judaico do que no vinho cristão. E eu penso que são duas concepções de vinho, eu não diria quase opostas, porque têm um percurso em comum, mas muito diferentes. Eu julgo que o vinho judaico é eminentemente uma bebida para rituais religiosos. E o vinho cristão é, essencialmente, uma bebida para rituais como é que é dizer, laicos e de prazer. Ao fim e ao cabo, o vinho cristão tem muito a ver com a abordagem dos gregos e dos romanos, e o vinho judaico eminentemente religioso. Não sei se concorda com este meu ponto de vista e se também há o sentido do prazer e da festa no vinho judaico, que eu conheço mal. Sim, obrigado pela sua questão. Se me permite, o Sr. Mestre, tomar a palavra, não é o direito à resposta, porque estamos aqui em mera convivialidade. Não. Ser breves para podermos... Sim. Nós temos uma questão que é, como há pouco foi falada, o que é o vinho de caráter religioso, o vinho que é utilizado com finalidades rituais ou litúrgicas, pelos judeus, historicamente, em termos de produção, quando Cristo celebra a última ceia, ele fala num ritual judaico, claramente, apesar de cumprir um desígnio messiânico que não é reconhecido pelo judaísmo, não é? Porque não tem o chamado Novo Testamento, ele fala dentro de uma dinâmica de estamos a começar a celebração, portanto, da Páscoa, vamos nos reunir, vamos tomar uma refeição que também tem um caráter profano, de certa maneira, de convivialidade. O vinho cristão vai ter também lentamente apropriar-se dessa ritualidade, porque o cristianismo, a primeira comunidade é de Jerusalém, o cristianismo é uma renovação judaica na sua matriz, é uma reforma. Se me permitem a comparação, e peço desculpa por qualquer analogia mais exagerada, mas é um pouco como a reforma luterana em relação àquilo que era o cristianismo de fidelidade romana, em que os judeus têm o Antigo Testamento em aberto, os cristãos aparecem como o cumprimento messiânico, quer dizer, a encerrar o antigo e a abrir um tempo novo, o tal odre novo, a tal pipa nova, o vinho novo, em substituição do vinho velho. O vinho até aparece aqui como uma metáfora, tem um sabor, digamos, do ponto de vista exegético dos textos, muito interessante. Depois, nós também temos o vinho, que é consumido do ponto de vista social entre os judeus, como também vamos ter depois o vinho a ganhar o lastro da tradição clássica greco-romana e também das populações levantinas, em que o vinho mediterrâneo, dentro da bordadura do Mediterrâneo, vai ganhar também um aspecto social. O social ou a sociabilização do vinho acaba por sustentar e fundamentar também a questão religiosa na questão cristã. E sustenta porque, eu vou falar noutras sessões, foi por isso que também, se me permite, não alonguei
tanto esta questão do vinho cristão, provavelmente, mas o vinho cristão, repare, vai ter, a partir do século V, VI, uma componente celebrativa normal, e depois, graças à beneditinização que a sociedade vai, digamos, incorporar como forma de civilizar, entre aspas, como forma de organizar, e como a primeira grande reforma agrícola, eu não disse agrária, agrícola da Europa, propriamente dita, resulta do vácuo ou de uma espécie de armamento, utilizando a linguagem do Alexandre Herculano, que se gera na Europa, no abandono de muitos espaços de produção vinícola, que os mosteiros depois vão recuperar, reaproveitar técnicas antigas e, mesmo fazendo parte do seu ideário, vão criar a primeira PAC, a primeira política agrícola comum na Europa, e eles são os fundadores do ideal europeu, precisamente porque a substância que é a agricultura e a sua fundamentação no vinho vai ser extremamente importante. E nós temos nesta época um fator concorrencial, se quiserem, que é a cerveja e a manteiga. O vinho e o azeite vão também medir, em certa forma, messas, mas nós também vamos ter uma definição territorial na Europa, bioclimática, como melhor sabe do que eu, precisamente para estabelecer estas franjas produtivas. E é engraçado que vamos ver que o vinho vai se manter naquilo que é a matriz e as zonas, perdão, de produção clássicas, até ao Vale do Reno, no caso das castas alemãs, na Itália, alpina e transalpina, na Península, na França, quase tudo o que era romano vai, e na Península Ibérica, naturalmente, como também noutras regiões, vai perdurar. O vinho judaico continua a ser extremamente celebrativo, mas também tem uma componente social. O problema é que a Terra Santa vai ficar com uma minoria judaica que chegará à altura em que serão 40, 50 mil judeus perante um universo islâmico que restringe a produção vinícola. Na Europa cristã, o conceito de cristandade é essencialmente um conceito baseado num sacrifício. Se primeiro celebra, transforma a água em vinho, consuma-se e refunda-se precisamente num sacrifício sanguíneo, em que a metáfora se chama vinho. No entanto, há a celebração, mas também há o aspecto profano. Nós, mais tarde, na Idade Média, depois existem as regulações e aparece uma figura que é importante, que é o Santo Tomás de Aquino, que é o teólogo do vinho dominicano, mas ele vai teologizar relativamente à sociedade do vinho. Isto muito mais haveria, Sr. Professor. Vamos continuar. Ora bem, professor Barros Cardoso, tem alguma coisa a dizer? Eu estou para ver se a gente não começamos a falar do vinho, não nos calamos, não é? Sobretudo quem sabe muito disto. Eu peço-vos, assim, pequenas observações agora, porque senão nunca mais saímos daqui. O professor Barros Cardoso quer dizer alguma coisa? Isto é tocar o meu telemóvel, é questão. Quer, professor Barros Cardoso, ou não? Estava-lhe a perguntar. Não quer. Não sei. Não estamos a ouvir o professor Barros Cardoso, doutor Mário Correia. Ele está a falar, mas não se ouve. Professor Barros Cardoso, tem que ligar o seu... Não se está a ouvir ao professor Barros Cardoso. Esperemos que ponha isso direito. Doutor José Maia Marques, enquanto o professor Barros Cardoso prepara o material dele, quer dizer alguma coisa? Onde é que está o meu... Dizer que foi mais uma magnífica sessão. Estão-me a ouvir agora? Tá, agora sim, já se ouve, professor, já se ouve. E deixe-me só concluir, já lhe passo a palavra. Foi mais uma magnífica sessão, a inclusão da escola foi excelente, a apresentação do produtor foi ótima, e do Vítor não há nada a dizer, a não ser que já nos habituou a este nível, e felizmente ainda vamos ter mais sessões com ele, como o professor António Cardoso, a quem eu passo agora a palavra, uma vez que já se ouve. Muito
Parece que sem o seu já calvário. me ouvem, não é? Vai ser breve, vai ser breve. Vou ser muito breve. Só para, primeiro, antes de mais, cumprimentar o professor Vítor pela sua excelente intervenção. Gostava de ouvir mais sobre o caráter metafórico do vinho nesses textos que citou e, sobretudo, gostava de ouvir, porque eu sei que sabe muito sobre o assunto, em relação ao caráter manicaísta que o vinho aparece ou que está subjacente à utilização do vinho pelas religiões. Que eu traduziria, e nós traduzimos ainda hoje, em duas expressões: benefícios do vinho, malefícios do álcool. Queria, desde já, dizer-lhe o seguinte: é para mim sempre uma satisfação ouvi-lo e espero que experimente a mesma satisfação quando ouvir os seus alunos mais tarde, aqueles que passaram por si, pela sua frente, com propriedade, como tive o gosto de ouvir hoje assim. Depois, gostava também de cumprimentar o Dr. Miguel Abreu e de lhe fazer uma pergunta à qual se espera uma resposta igualmente breve. Falou de vintage produzido com a casta vinhão. Eu ouvi mal ou foi mesmo assim? Depois, outra questão que lhe queria colocar tem a ver com o seguinte: a sua quinta data, as referências que eu vi mais antigas datam de 1338. Eu gostava de saber se a sua quinta guarda arquivo privado ou não. Não sei se me poderá responder. Depois, em relação ao senhor professor da Escola de Basto, gostaria de lhe perguntar ou que me esclarecesse o seguinte: ouviu falar de uma região. Percebi mal ou pretende criar uma região em Basto? É porque já existe uma sub-região de Basto. Será que, quando fala da Comissão, da atenção da Comissão a esses aspectos, pretende propor a criação de uma nova região? Esclareça-me, por favor. Muito obrigado. E parabéns a todos mais uma vez. Claro, muito obrigado pela questão, porque é pertinente. Se é pertinente para mim, é pertinente para a Comissão e para todo o mundo agrário. É pertinente. Como sabe, administrativamente o país foi dividido através de fronteiras naturais, rios, montanhas, principalmente estas duas, montanhas e influências de clima. Tudo isso é extremamente importante para definirmos as regiões. O que eu disse foi que, em vez de sermos uma sub-região, passássemos a ser uma região. Porquê? Ou outra sub-região, mas com características completamente diferentes. Relativamente ao terroir, relativamente à constituição do solo, esta pequena região, ao longo, eu frisei, e espero que compreenda, ao longo na margem direita do rio Tâmega. Porquê? Porque a margem direita do rio Tâmega e esquerda do rio Tâmega, que abrange os concelhos de Mondinho de Basto, Celurico e Cabeceiras de Basto, até o rio Tâmega, até Montalegre, ou perto de Montalegre, as margens, o rio surgiu geologicamente porque houve erosão. E ao haver erosão, porque é que houve erosão? Houve erosão porque o material constituinte por onde a água começou a passar alargou as margens, mas ficaram os depósitos. E os depósitos que ficaram aqui na região são depósitos constituídos com argila, com bastante argila e derivados, e são depósitos de xistos. Os xistos são formados ao longo de anos e anos, e milhares, milhões de anos foram formados por depósitos. E depois a água, a chuva, abriu os vales e abriu os rios. Estas condições fundamentais, que é a temperatura amena que se verifica ao longo do rio Tâmega, mas a partir da Amarante para cima, frise-se. Portanto, a partir da Amarante para cima, pode ser uma micro-região comparativamente
comparativamente, mas que eu prevejo no futuro ser uma região de produção de excelentes vinhos. Não tenho isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Ora, lá está, como é uma região pequena, os responsáveis pela divisão administrativa do país não estiveram com esse cuidado para a subdividir, ou seja, na altura também não era conveniente, mas como há esta pequena região, haverá outras, certeza absoluta. Eu comparo muito esta região, esta micro-região, com a de Bucelas, em Lisboa. Muito bem. Certo? É só nesse sentido. Não, e não diga nada à Comissão, senão eles ainda não vêm. Não, são dúvidas. Isto é público, portanto, Cabe-me é uma discussão pública. pedir mais uma vez à vossa saúde, ao Obrigado. Vinho Verde, aos confrades, à confraria, e vou agora beber e peço ao professor Gonçalo que pronuncie as últimas palavras. Antes de terminar. Pelo Vinho Verde, pela confraria, pelos confrades, saúde, amizade, um grande abraço a todos. Um abraço. Obrigado pela vossa participação. Até Obrigado 2 a a todos. 8. Dentro de poucas horas tem a gravação do que se passou aqui. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ver de Obrigado a novo. nós. Apareçam Obrigado. 2 a 8 Obrigado. dias à mesma hora, que isto convosco é outra coisa. Para todos os presentes. Obrigado. Saúde. Muito obrigado. Saúde. Boa tarde, obrigado e um abraço a Muita todos. saúde. Obrigado. Igualmente.